Salve galera do mal, daqui é o Will e hoje nós vamos falar de Provérbios capítulo 26, versículo 7. Valeu, já pega o seu café aí e vamos para a explanação. Lá em Provérbios 26, versículo 7, fala o seguinte: como as pernas do coxo que pendem flácidas, assim é o provérbio na boca dos tolos. É um provérbio simples e direto. Ou seja, aqui está falando que a palavra de sabedoria na boca de um burro é como a perna de um coxo, uma pessoa que é paralítica. Às vezes a pessoa tem a perna ali, aparentemente em perfeitas condições, só que as pernas dela não cumprem o propósito que ela foi feita, né? Ou seja, andar, levantar, pular, correr e as demais coisas, né? Enfim, provérbio na boca do tolo é isso. Infelizmente, nós temos o hábito de banalizar esses tipos de versículos que são simples e diretos. Porém, eles são muito fortes e muito profundos. Vou explicar por quê. Se você tiver uma análise sincera das nossas igrejas, você pode perceber que ela está superlotada de idiotas sabidos, que são a personificação desse versículo. Por isso que nossas igrejas hoje são tudo fraca e inofensiva. Eu quero que você faça o seguinte: eu não quero que você faça uma análise macro do Brasil inteiro. Faça uma análise do seu bairro, bem micro. Entendeu? Quantas igrejas tem no seu bairro? Qual é o poder de influência que elas têm no seu bairro? Ela melhora o seu bairro ou não faz diferença nenhuma? Infelizmente, a grande maioria dos bairros estão superlotadas de igrejas e o bairro só piora, a violência aumenta, a educação continua uma bosta, enfim. Tudo isso porque a nossa atitude como igreja está sendo viver de narrativa. Hoje nós, como igreja, vivemos de narrativa, sabe? E a narrativa... Chegou o furacão. Como é? As igrejas se tornaram mais fracas e mais patéticas com questão de influência na sociedade porque a gente agora só vive de narrativa, entendeu? Ou seja, quem fala mais bonito é o que ganha. No caso da igreja, é assim que funciona, infelizmente. É a nossa realidade, tá bom? Eu também estou incluso nesse pacote aí. A narrativa é o seguinte: ganha quem fala mais bonito. Então, existem alguns assuntos na sociedade que são super complexos, só que ficou banalizado pela guerra de narrativa. Um exemplo deles é o racismo e a questão do movimento LGBT. Vou falar do racismo, né? Que eu sou preto, então eu tenho lugar de fala. Às vezes o assunto é abordado de uma forma tão forçada que desgasta o tema, entendeu? Então o que acontece? Muita gente acha que as pessoas que reclamam de racismo são mimizentas. Aí quando acontece de fato alguma coisa racista, é desvalorizado por causa dessa galera que fica usando o discurso, forçando barra, entendeu? Para uma coisa que é complexa, é difícil de conviver, uma parada que a gente vai demorar para desconstruir na sociedade. Porém, né? Eu acho que esses caras só atrasam, a realidade é essa. Militante extremo, pra mim, extremista militante, só atrasa a evolução da sociedade, entendeu? Com esses discursinhos aí que eles ficam falando. Mas vamos voltar para o nosso contexto eclesiástico, né? Vamos falar nosso contexto de igreja. Essa onda de a gente pregar o evangelho e não viver o evangelho ficou uma coisa tão desgastada, o evangelho ficou tão desgastado com essa narrativa que a gente tem, que você pode perceber que a maioria de evangelismo de rua, sabe aquele de panfleto, de entregar o panfleto, chegar e trocar ideia com a pessoa, é muito improdutivo hoje em dia. Você pode ver que ninguém faz, porque não rende, sabe? Isso também, as redes sociais ajudaram, né, a desgastar mais o evangelismo, né? Porque, pô, tem uns caras que são malucos aí, que ficam falando um monte de groselha, os caras todos revoltadinhos da vida, postando algumas coisas em rede social, que as pessoas que não são cristãs olham, poxa, se o cara crente é assim, então eu vou continuar na minha, eu tô melhor do que ele. Ó, você pode perceber que tem poucos evangelismos de rua, assim, que é direto, podia entregar o panfletinho, trocar uma ideia com a pessoa e tal. Tem pouquíssimos que fazem isso, e quando fazem, não rende nenhum fruto, ninguém vai visitar a igreja, raro. Você também já percebeu que ninguém não crente entra em igreja mais?
As únicas pessoas diferentes que entram na nossa igreja são pessoas de outra congregação, que às vezes deu problema lá na outra igreja, aí ele tá querendo trocar de igreja, ele vai lá fazer uma visita para ver se gosta da nossa comunidade para chegar junto da gente. Agora, é raríssimos casos, hoje em dia, eu falo isso aqui, no contexto aqui do meu bairro, valeu, galera? Então vocês analisem aí o contexto de vocês. Mas é raríssimos casos que entra uma pessoa que aleatória, assim, que pô, vou visitar aquela igreja ali, vou ver qual é a ideia, aquele pessoal é diferente, vou lá ver qual que é. Raríssimos casos, quase zero. Algumas pessoas aleatórias que entram na igreja, às vezes é desviado, que tá muito zoada, a vida tá muito zoada de verdade, não tem pra onde correr. Aí a pessoa foi à igreja, entendeu? Mas na real, a gente tá pescando no aquário dos outros, entendeu? E tirando onda de pescador profissional de alto mar, sabe? As pessoas só estão migrando de igreja em igreja, porque o resultado no final é o mesmo. Então eu vou te dar um exemplo claro do nosso discurso desgastado. Um exemplo para provar para você que a gente não tem moral para poder ficar falando dos outros na rua, que não estão na igreja, e por que o evangelho está tão desgastado na nossa boca. Se você chegar na sua igreja e perguntar adoção de crianças por casal gay, você concorda? Cara, grande parte vai falar que sim, que é pecado, vai te dar até as referências bíblicas, pra galera descer a marreta nos outros, sabe as referências bíblicas de cor, entendeu? Pra você se achar melhor que os outros, você sabe. Mas vamos nessa. Ó, deixar bem claro que eu também não concordo com adoção de casal gay, entendeu? Falou que falar casal gay é errado, dane-se, vocês entenderam. Eu não concordo de eles adotarem uma criança, porque eu acredito que a criança tem que ter um parâmetro feminino e masculino, e isso faz bem pro desenvolvimento dela. Alright? Isso aí é um assunto muito extenso, complexo, mas não vou me aprofundar. O assunto é o desgaste do discurso dos crentes. Demorou? Então vamos continuar com a ideia. Beleza. Você vai saber, as pessoas vão falar tudinho, o porquê, te dar todas as citações bíblicas do porquê que duas pessoas que se juntaram, que são gay, não podem adotar crianças, sacou? Apesar de eles estarem certos teologicamente, depois que eles falarem tudo isso, você pergunta na igreja, na sua igreja, quantas famílias têm crianças adotadas? Quantas famílias têm crianças adotadas ou está no processo de adotar alguém? Pergunta isso, pergunta para ver quantas pessoas tem. Então agora, depois que você obter a resposta, que sempre, cara, pouquíssimas pessoas ou zero famílias adotaram alguém ou tá pensando em adotar alguém. Sacou? As pessoas não querem nem ter filho, pô, biológico. Os caras compram um hamster e chamam de filho, pô, entendeu? Isso dentro da igreja, tá ligado? Então, cara, na boa, vou ser muito sincero, é porque vocês não visitaram um orfanato. No caso aqui, orfanato é público, né, cara? É o governo que cuida dos moleques que não tem algum responsável maior de idade para cuidar delas. E você sabe que quando o Estado trabalha, a galera não trabalha com tanto zelo, né, cara? Você pode ver aí nos atendimentos da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o INSS, tu vê como é que a galera te trata com carinho. Agora imagina como que essas crianças sem nenhuma assistência, com ninguém para cuidar delas, são tratadas. Tá bom? Também não vou generalizar, né? Não vou falar que todo mundo que trabalha em orfanato é escroto e esculacha os moleques. Não. Mas você só imagina, entendeu? Então, na moral, cara, eu prefiro que um casal gay tire um moleque de um contexto desse e dê, porque geralmente os caras que são... O pessoal que é gay tem um poder aquisitivo maior. Eu prefiro que eles tirem o moleque do orfanato, invistam na vida do moleque, para o moleque ter uma educação maneira, estudar no colégio bom, ter faculdade, ter a vida dele, do que o moleque ficar enfurnado no orfanato até os 18 anos, cara. Você entendeu? Aí o moleque sai de lá, às vezes, pô, às vezes tu com pai e mãe, tu já fica sequelado da cabeça, pô. Então, galera, não fica pensando que os orfanatos são igual o Tiquititas não, compadre.
Né não. Visita o orfanato aí do seu contexto pra você ver como é, como que funciona. Vai lá ver se tem cozinheiro lá, chefe uniformezinho bonitinho, vai lá ver pra ver se é tudo isso. Então, cara, antes de a gente ficar criticando os outros, a gente tem que pegar e fazer, cara. Os gays só estão adotando criança porque tá sobrando criança, porque a gente não adota. A verdade é essa, entendeu? A verdade é essa. E atura ou surta, compadre. Infelizmente, a verdade, a nossa realidade é essa. Então, cara, repense bastante. Se você não está crescendo espiritualmente, se seu ministério está estagnado, é por causa dessas coisas. Analise os discursos desgastados da sua vida cristã. Sacou? Tu fala muito faz pouco, compadre. Entendeu? Só fica reclamando para as paredes e na internet, mas na prática tu não faz nada. Sacou? Isso é só um exemplo. Adoção de casal gay com filho. Adoção de criança por casal gay é só um exemplo. Tem outros aí. Dinheiro, cara, você sabe, ó. Vasculhe seu coração e procura. Então, rapaziada, a ideia é essa. Se inscreve no canal aí daquele jeito, dá aquele like maroto pra tu fortalecer aí. Voltamos, sem óculos e 10 quilos mais magro. Valeu? E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Me siga lá no Instagram. Vou voltar a responder as perguntas da galera do canal aí. Se você tiver alguma dúvida referente a ideias... Como posso vou dizer? Eu não sou teólogo, né, mano? Mas se você tiver alguma dúvida teológica, eu vejo aqui. Se eu não souber, eu estudo, converso com meus amigos teólogos e a gente vai tirar essa dúvida aí da melhor forma possível. Já é? Me segue lá no Instagram, manda as perguntas pelo Instagram, vou colocar algumas caixinhas de perguntas lá. E é tudo nosso, galera. Tamo junto, nós!